Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso terceiro vídeo da segunda semana de Libras para ouvintes. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação, obrigado por deixar o seu comentário aqui embaixo e também a todos aqueles que estão nos escrevendo, nos mandando e-mail, escrevendo mensagem privada no Facebook. Obrigado, isso só nos estimula a cada vez mais produzirmos mais e melhores conteúdos, porque nós estamos percebendo que realmente esses conteúdos estão sendo úteis para você. E nós pedimos também que tente deixar a vergonha de lado e, se possível, comentar aqui embaixo mesmo, aqui onde estão sendo disponibilizados os vídeos, para que mais pessoas vejam e se motivem, porque nós recebemos tantas histórias legais, mas não sei se por vergonha, por medo de se expor, a maioria das pessoas acaba nos contando essas histórias de forma mais aberta, mais sincera, mais direta, por mensagem privada, por e-mail. Mas tem tantas histórias legais dos motivos que levaram as pessoas a procurar, estudar mais essa língua, que nós queríamos que você, se possível, comentasse aqui embaixo também, como tanta gente já tem feito. Então, em primeiro lugar, obrigado pela sua participação, obrigado por retornar para ver esse vídeo. E como forma de agradecimento, eu tenho uma surpresinha para você. Você lembra que lá no primeiro vídeo eu falei que nós colocaríamos exatamente os conteúdos da primeira semana de Libras para ouvintes. Só que a participação tem sido tão intensa, tão bacana, que nós resolvemos dar um prêmio, não somente para quem está entrando agora, mas para quem participou da primeira semana de Libras para ouvintes e não conseguiu uma vaga para o nosso curso fechado. Muitas pessoas vêm nos pedindo, nos perguntando como ter um atendimento mais direto da nossa parte, poder aprender Libras de forma mais rápida, que não somente pelos conteúdos gratuitos. E nós realmente temos o curso, embora não seja o intuito dessa semana, a ideia é oferecer material gratuito, mas então nós vamos ver a possibilidade de abrir mais algumas vagas para essas pessoas que querem participar. E como muitos não vão conseguir essas vagas, porque serão poucas, então nós resolvemos colocar uma parte, pelo menos, da nossa aula, de uma das nossas aulas do nosso curso fechado, para que você possa conhecer um pouco mais da nossa metodologia de ensino. E aquele conteúdo que foi visto na primeira semana, nós não vamos deixar de lado, eu vou resumir aqui para você. Então você terá tudo que foi visto na primeira semana e mais essa aula bônus, que é um material do nosso curso fechado, que você não vai encontrar nos materiais gratuitos. Então, naquele vídeo da primeira semana de Libras para ouvintes, nós explicávamos a importância de você perceber o contexto onde você está aprendendo a Libras, o contexto onde você está utilizando a língua e também pensar no contexto na hora da utilização dos sinais. Nós dávamos exemplos de palavras da língua portuguesa que, dependendo do contexto, da situação em que elas eram utilizadas, elas modificavam o seu sentido, o seu significado. E você sabe disso, tem palavras que possuem diferentes significados. Você precisa conhecê-los para saber como aplicar corretamente dentro daquele contexto, daquela conversa, daquele local onde você está utilizando determinada palavra. Isso também ocorre com os sinais. Tem sinais que podem ser utilizados com outro significado dependendo da frase em que ele é utilizado, dependendo do contexto em que ele é utilizado. Então nós alertávamos para a importância de perceber, de ter essa palavra guardada na sua cabeça, que é contexto. Isso vai ser muito falado na hora de estudar Libras. E nós também falávamos do contexto, mencionando que você precisa estudar Libras associando esses materiais ao contexto no qual você está inserido. Ou seja, tentar utilizar esses materiais com coisas mais próximas do seu dia a dia, com situações mais reais na sua vida. Nós utilizávamos como exemplo um horário político. Não adianta você tentar ficar estudando, observando o discurso político e observando aquela janelinha com o intérprete, porque você vai ficar buscando, mas a pessoa falou tal palavra e eu não vi o intérprete utilizar um sinal correspondente. Por quê? Porque muitos conceitos da língua portuguesa não possuem exatamente um sinal que corresponda àquele conceito, àquela palavra. Então o intérprete vai ter que transmitir toda a ideia daquele conceito. A ideia de interpretação é exatamente essa, não é
transferir exatamente o que foi dito, é transmitir a mesma ideia. É passar para a pessoa que está vendo aquele discurso exatamente a mesma ideia, não alterar a ideia da pessoa que falou. Então, você vai ficar apegado à língua portuguesa e vai ficar buscando a palavra e o sinal correspondente. E na maioria das vezes, na maior parte do tempo, não é isso que ocorre. Claro, você pode encontrar lá uma frase: eu quero aprender Libras. Ó, deu certinho com o português. Mas isso vai ser em alguns casos, não é sempre. A pessoa também podia dizer: aprender Libras quero. Também estaria correto. E o intérprete também ia interpretar: eu quero aprender Libras ou quero aprender Libras, que o sujeito também poderia ser oculto, assim como na língua portuguesa. Então a Libras também possui várias regras próprias da língua, várias estruturas de formação, de formulação de frases que são próprias da Libras e que você precisa aprender mais adiante. Por enquanto que você está começando, aprendendo mais o básico, você precisa entender que precisa se desapegar da língua portuguesa. É isso que nós falamos. Então você vai ver um discurso político e vai ouvir várias palavras, vários conceitos, termos que você não utiliza, mesmo na língua portuguesa, no dia a dia. Então o que vai acabar acontecendo? Você vai olhar o discurso e vai pensar: intérprete está errando, não está interpretando corretamente, porque eu não estou vendo o sinal correspondente àquela palavra. Você vai pensar: nossa, eu já estou estudando um pouco e não estou aprendendo nada de Libras, porque eu não consegui compreender. Mas não é, mesmo pessoas que já têm mais conhecimento na língua também não vão ter facilidade de observar logo e dizer: ó, é isso que a pessoa falou. Elas também podem ter uma dificuldade. Não será só você, por estar iniciando, que terá essa dificuldade. E também, mesmo que você consiga compreender, consiga aprender novos sinais, o que vai acontecer? Você vai lembrar no dia seguinte, talvez 2 dias depois, e vai acabar esquecendo daqueles sinais, porque você não vai utilizar no seu dia a dia. Então você precisa aprender sinais mais próximos da sua realidade, você precisa aprender sinais que vão lhe propiciar conseguir conversar com os surdos, conseguir trocar ideias básicas e assim ir evoluindo e ampliando seus conhecimentos na língua, podendo ter um contato maior e melhor com os usuários da língua brasileira de sinais. Então foi esse conteúdo que nós mostramos no terceiro vídeo lá da primeira semana de Libras para ouvintes. Eu dei uma resumida aqui para você compreender e você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando com esse bônus, com essa aula, essa parte de uma aula, de um conteúdo de uma aula nossa, que nós vamos disponibilizar agora para você, porque muitas pessoas nos perguntam: tá, mas onde eu vou encontrar esse material para estudar corretamente, para ter acesso a coisas que eu possa utilizar mais no meu dia a dia? E nós estamos aqui para lhe fornecer esse material, para lhe mostrar um pouco da nossa metodologia e porque ela realmente funciona para aquelas pessoas que se dedicam a estudar, que seja 10 minutinhos por dia. Porque você não precisa ficar estudando 5 horas num dia e depois passar 1, 2, 3 dias sem estudar. Você não pode, não adianta fazer isso. Então é melhor você estudar um pouquinho a cada dia, focado, com conteúdos direcionados para o que você precisa para ir evoluindo na língua, e assim você vai ver logo diferença no aprendizado dessa língua e vai conseguir ter mais desenvoltura e mais segurança para começar a utilizar a língua com outras pessoas que também estudam, com surdos que já sabem a língua, e então poder realmente evoluir. Então, na hora de decidir qual aula nós daríamos de bônus para você, nós pensamos: vamos dar a primeira aula, explicar a datilologia. Mas daí nós vimos que tem pessoas aqui que já sabem um pouco mais, então seria um pouco cansativo. Embora seja um material que nós disponibilizamos lá na primeira aula dos nossos conteúdos gratuitos, no curso eu apareço também, porque essa é a minha função dentro do curso: intermediar, ser tutor, falar de assuntos relacionados não somente à língua, que essa é a parte do professor Leonardo, e eu entro dando esse apoio, esse suporte, explicando também como eu utilizo, como eu fiz para me desenvolver mais, como eu utilizo até hoje para estar sempre tentando me desenvolver. Então, por exemplo, nessa aula, nós apresentamos aquele material que está lá no conteúdo gratuito, que é a datilologia, todas as letras direitinho, e eu apareço explicando como fazer, como memorizar, como não confundir o F e o T, por exemplo,
outras letras também que são próximas, que tem configuração de mão próxima ou igual. Então eu explico tudo isso e também explico onde se utiliza a datilologia, porque muita gente quando começa a aprender pensa que vai utilizar a datilologia para tudo, e não é assim. Amanhã também nas questões, nas dúvidas mais frequentes, nós vamos responder essa questão, porque realmente muitas pessoas nos perguntam: eu tenho que utilizar a datilologia sempre ou quase sempre? E não, você vai entender que é para nomes próprios, para vocábulos que não possuem um sinal correspondente, que não existe um sinal ainda para aquele vocábulo, mas eu explico melhor isso no próximo vídeo. Então nós optamos por deixar esse conteúdo de lado e dar uma aula que sirva para todas as pessoas para compreenderem também um pouco mais da nossa metodologia e que seja útil para todos, mesmo quem já tem um pouco de conhecimento, para quem está começando, uma aula bem fácil para você compreender. Então dê uma olhadinha nessa aula, você vai ver sinais de locais, de lugares, de estabelecimentos. E depois eu volto para comentar e complementar essa aula com outros materiais. Então fique com o vídeo com o professor Leonardo.
Bom, você viu que do jeito que nós colocamos, você pode estudar vários sinais sem perder muito tempo. E também os sinais são colocados depois ali em câmera lenta para que você possa verificar como eles foram feitos, poder observar a configuração de mão, o movimento, tudo direitinho e com calma. E depois tem uma parte que você pode tentar olhar só aquela parte e praticar para ficar lembrando os sinais. Aí você vai dizer, mas isso não é aprender com sinais soltos. Calma, nós precisamos diferenciar as coisas. Quando você começa a aprender língua portuguesa, você não sai falando também frases extensas. Você começa falando palavras, vai juntando as palavras, vai formulando frases. Você não deve aprender sinais soltos de ficar olhando vídeo, tentando memorizar só os sinais. Isso é ruim. Mas nesse caso, os sinais não ficam soltos porque nós colocamos eles ali e em seguida nós complementamos com frase. Como, por exemplo, essa aqui. Você vai ter uma frase do dia. Todos os dias você terá pelo menos uma frase. Nós já estamos ampliando isso para aumentar os conteúdos. Então, todos os dias você tem pelo menos uma frase com algum sinal que você já utilizou, com algum sinal que você ainda vai aprender, para lhe estimular a memorizar os sinais e também ver onde você pode colocá-los no seu dia a dia. Então, veja o exemplo a seguir. Então você viu que os sinais não ficam soltos, porque você aprende os sinais e já aprende onde colocá-los, já tem ideias de onde colocar esses sinais para utilizar no seu dia a dia para ir praticando. Outra coisa importante também que nós colocamos no nosso curso, por exemplo, o professor Leonardo utilizou ali roubar, fazendo esse sinal. Então eu apareço depois explicando que também como utilizar esse sinal para não confundir com outros próximos, coisas mais próprias da comunidade surda, explicar para você não confundir com algum sinal que possa ter parecido, explicar também que você pode ver as pessoas utilizando esse sinal aqui ou assim também para se referir a furtar, a roubar. Então, os conteúdos são esses e ainda tem complementos, que aí é a minha parte, que eu apareço explicando sempre que necessário, em língua portuguesa, para você saber como utilizar da melhor forma os sinais, explicando algumas dicas, alguns macetes, para que você consiga memorizar de forma mais fácil, para que você evite cometer gafes na hora de utilizar sinais. Então, além dessas aulas do professor Leonardo, sempre tem algum complemento. E agora olhe outra frase também a seguir. Você percebeu que o professor Leonardo não formulou a frase exatamente como nós faríamos na língua portuguesa, palavra correspondente exatamente àquele sinal. Então você já percebe também nesse conteúdo uma outra estrutura de frase. Então você vai aprendendo sem ficar focado em regras, em aprender gramática, em ficar aprendendo somente teorias. Você já vê a aplicação desses conteúdos na prática e você já consegue colocá-los no seu dia a dia e até utilizá-los
como ideias para outras frases, para outros conteúdos, porque você já viu como você pode formular a frase de um jeito, de outro, utilizar aqueles sinais, e aí você pode ir mudando com os sinais que você já conhece. Numa situação do seu dia a dia, você já consegue se desenvolver, você já consegue ter mais desenvoltura para utilizar a língua. E isso vai lhe dando segurança para realmente se expor mais, e quanto mais você se expõe, mais você aprende, porque mais você interage com outros usuários da língua. E agora veja outra frase. Então você viu que o professor Leonardo utiliza o sinal de feira. E aí isso vai ocorrer também. Tem frases que você terá sinais que muitas vezes não estão lá dentro. Por quê? Porque tem muitos sinais. Tem muitos sinais e você ficaria enlouquecido querendo aprender, querendo memorizar todos. Então nós colocamos alguns, aqueles mais utilizados, que nós achamos que podem ser mais úteis para você naquele momento. E outros sinais que ficaram de fora, nós colocamos dentro de frases e aí você percebe, ah, esse eu não conhecia. Ah, mas é só um sinal diferente. Então já internaliza também, já memoriza aquele sinal. E depois, além disso, nós vamos colocando exercícios também para você memorizar. Então veja a última frase agora de exemplo para você entender o que eu falei também da questão do contexto. Você viu que o professor Leonardo pergunta você mora onde e utiliza esse sinal, que lá nós colocamos nos materiais, nos sinais, como lugares, como localidades. Mas poderia também ser interpretado dessa forma. Essa frase poderia ser também, em vez de você mora onde, poderia ser você mora em qual localidade, em qual lugar você mora. Várias formas de interpretar. E você percebe, mais uma vez, aquilo que eu mencionei anteriormente. A interpretação vai transmitir o mesmo conteúdo, a mesma ideia, sem modificar a ideia de quem está falando. Mas não precisa ser exatamente as palavras exatas, os sinais correspondentes exatamente a cada palavra. Nem tem como ser assim. Pela rapidez de um discurso de uma pessoa, o intérprete não daria conta de fazer, mesmo que a estrutura fosse igual, ficar fazendo exatamente o sinal correspondente a cada palavra. Não tem como. Além de tudo, não faria sentido para quem utiliza Libras, porque a Libras possui, como eu já mencionei, as suas regras próprias. Então você percebeu que naquele contexto ali, na nossa visão, a melhor forma de interpretar seria você mora onde? Mas também poderia ser diferente de você mora onde, poderia ser você mora em qual lugar, você mora em qual localidade, e em qual localidade você mora, poderia jogar com as palavras, porque a ideia seria a mesma. Bom, então você viu que você não aprende sinais soltos, que tudo passa a ter sentido para você, e nós deixamos os sinais também soltos, digamos assim, dentro daquela pasta, para que você não precise, na hora que quiser memorizar, quiser ter acesso novamente a algum sinal que você esqueceu, que não lembra como se faz, você não precisa ficar procurando pelas frases. Ah, naquela frase dizia que eu quero fazer tal coisa, então eu vou lá procurar o sinal de quero, o sinal de fazer. Não, você terá esse sinal lá na pasta verbos, ou você terá o sinal de casa, de bairro, lá na pastinha correspondente. Você terá o sinal de profissões lá na pastinha profissões, mas eles não ficarão soltos, porque você também terá frases correspondentes àquele conteúdo, frases utilizando aqueles sinais. E não é só naquele momento que você aprendeu aqueles sinais que você tem aquelas frases. Você sempre terá materiais para ficar relembrando, para ficar aprendendo sinais
novos que você ainda nem teve eles na pastinha. Então, nós vamos jogando com esses conteúdos para lhe instigar a cada vez aprender mais e memorizar sinais novos, memorizar frases e assim poder ir colocando para dentro da sua cabeça cada vez mais conhecimento e assim poder utilizar esses conhecimentos, poder jogar com eles, moldar eles de acordo com as suas necessidades. Porque você sabe que é assim que funciona com tudo. Você primeiro adquire conhecimento e aí você vai adquirindo confiança e vai se expondo, vai utilizando esses conhecimentos e assim vai evoluindo. E desta forma nós minimizamos também um problema que é um problema comum para a maioria das pessoas que estuda Libras, é a falta de contato com outro usuário da língua, principalmente com surdo. Tem gente que nem conhece surdo na sua cidade, então tem dificuldade de aprender, dificuldade de se comunicar e de desenvolver, de praticar. Mas agora, você estuda espanhol, francês, inglês, você tem alguém na sua casa, na sua cidade para praticar? A maioria das pessoas também não tem. Então o que acontece? Essas pessoas vão olhar vídeos, vão olhar materiais na internet, veem filmes com o áudio original daquela língua que está aprendendo. Só que isso é mais difícil em Libras. Então o que nós fazemos? Nós colocamos conteúdos para que você tenha esse contato com a língua diariamente. Então isso minimiza a falta de contato, porque você não precisa necessariamente ter contato com alguém que esteja usando a língua, você precisa ter contato com a língua. Como eu mencionei nesses exemplos, você não tem contato direto com uma pessoa próxima de você para estudar inglês, espanhol, francês, seja a língua que for. Você tem contato com outras pessoas que utilizam essa língua. Você tem contato com elas através de vídeos, através de filmes, de materiais do YouTube, e assim você consegue praticar e aprender novas palavras, aprender coisas diferentes. Com a Libras funciona da mesma forma. A Libras também possui as suas regras próprias, a Libras também possui gírias. Então tudo isso você vai aprendendo tendo contato com outras pessoas, com outros usuários da língua, se não for pessoalmente, através de vídeos. E por isso nós disponibilizamos materiais e nós lhe ajudamos aí olhando materiais que estejam no seu nível, porque não adianta, como eu disse, ir lá olhar o horário político e tentar sair do básico para compreender aquele discurso. Você só vai se frustrar e pensar que você não está aprendendo nada. E além disso, o nosso curso também oferece materiais que tratam de outros assuntos relacionados à comunidade surda, à cultura surda, que não somente a língua brasileira de sinais. Porque é um erro também bastante comum dos ouvintes acharem que eles já vão poder participar da comunidade surda simplesmente sabendo um pouco da língua ou sabendo o intermediário, o avançado que seja da língua. Tem muita gente que consegue utilizar os sinais e que não é bem visto, digamos assim, pelas pessoas da comunidade surda, pelos surdos principalmente. Por quê? Porque são pessoas que entram na comunidade, que tentam participar da comunidade surda, tentam se inserir nos locais onde os surdos estão presentes, utilizando a língua, mas aí se referem ao surdo como surdo-mudo, como mudinho, ou tratam a língua como linguagem, que também é errado. Ou então também nós vemos situações em que as pessoas dizem que aprenderam, que podem elas mesmas escolherem o seu sinal, professores ensinando que o ouvinte mesmo pode escolher o seu sinal, que um ouvinte pode dar sinal para o outro. E quem se aprofunda realmente nos estudos relacionados à cultura surda, à comunidade surda, sabe que isso é errado, sabe que isso é antiético e que o sinal é como um batismo dentro da comunidade surda e que é um surdo que deve fazer esse ritual, digamos assim, de atribuir um sinal à pessoa. Então, mas isso a gente vai ver, porque é uma pergunta também que as pessoas fizeram bastante, como eu ganho meu sinal, como eu recebo um sinal, eu ainda não tenho sinal. Então a gente vai explicar também nas questões, nas dúvidas mais frequentes, no vídeo de amanhã. Então o que eu quero dizer com isso? Eu apareço também, além desses materiais do professor Leonardo no curso, eu também apareço para dar dicas de livros, de filmes, de concursos, que muitas pessoas querem realmente se aprofundar para tornarem-se profissionais da área. Então o nosso curso também é completo nesse sentido.
lidar os sinais, você pode ir lá buscar e estudar, memorizar, lidar as frases também, lidar outros conteúdos também, conforme o curso vai evoluindo. Você também começa a analisar interpretações de outras pessoas para que você possa realmente perceber essa questão de que a interpretação não se dá palavra, sinal, e para que você possa realmente evoluir e possa utilizar a língua com autonomia e aí buscar o seu caminho, se você quer simplesmente se comunicar melhor ou se você quer evoluir a ponto de cursar uma especialização no futuro ou buscar uma graduação para se tornar professor, para se tornar intérprete. Então nós ajudamos nesse sentido, não somente com a língua, mas com outros assuntos relacionados à cultura surda, à comunidade surda, para que você realmente possa um dia fazer parte dessa comunidade e não simplesmente ser um usuário da língua que acha que vai chegar colocando banca lá porque sabe um pouco da língua e cometendo vários erros, várias gafes que vão fazer com que você não seja bem visto e bem aceito por parte dessas pessoas. Então a nossa ideia é propiciar que você aprenda a língua e também aprenda a respeitar e a conhecer a história, as vivências, as reivindicações, as lutas dos surdos e realmente poder fazer parte dessa comunidade surda. Então eu espero que você tenha gostado desse material, tenha gostado de conhecer um pouco mais do formato do nosso curso. E se você está ansioso, ansiosa por fazer parte do nosso curso fechado, nós vamos lhe enviar um vídeo. Amanhã nós vamos explicar um pouquinho melhor, mas para quem tiver interesse, nós vamos enviar um vídeo separado, comentando somente sobre isso e dizendo quantas vagas, como é que nós vamos fazer para proporcionar para essas pessoas que realmente querem investir um pouco mais nos seus conhecimentos e aprender a língua de forma mais rápida, mais eficiente. Então, no vídeo de amanhã, eu retorno aqui para tirar algumas dúvidas, para responder algumas das perguntas, que estão sendo muitas, mas algumas das perguntas que as pessoas nos fazem, já nos fizeram através da página, por e-mail, que são coisas relacionadas ao aprendizado da língua, relacionadas à comunidade surda de forma geral, como a questão de ter um sinal próprio, se a datilologia é utilizada sempre, coisas nesse sentido. Pessoas que são canhotas, utilizam mais a mão esquerda, perguntando se precisam aprender a fazer os sinais com a mão direita. Então tudo isso nós explicamos de uma forma mais rápida no vídeo de amanhã, para que você possa pelo menos sair dessa semana tirando as suas dúvidas mais básicas e assim continuar conosco e evoluindo no seu aprendizado. Então, por favor, se você ainda não comentou, comente aqui embaixo de onde você está escrevendo. Isso é outra coisa importante. Tem pessoas que se preocupam achando que vão ter que aprender uma língua para cada estado. Não é assim. E eu explico isso no vídeo de amanhã também. Então, diga de onde você está falando, escreva aqui embaixo, fale o que você está achando dos nossos materiais, diga quais são os seus motivos para estudar a língua, mas principalmente coloque alguma dúvida que você tenha. Diga agora se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira saber. Nós vamos tentar responder o máximo de perguntas que der, sem deixar o vídeo muito extenso, mas talvez a gente consiga já responder a sua pergunta amanhã mesmo, no vídeo. Se não, nós tentamos responder de forma direta para você, para que você não saia, como eu disse, dessa semana com dúvidas. Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigado pelo comentário que eu sei que você vai deixar aqui embaixo. E até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau.